esse é o programa Você Não Sabe o que eu Sofri, que eu vou na casa da pessoa e pergunto quando foi que ela mais sofreu por amor. Eu tô com a Paula Carrossela, minha deusa maravilhosa, chefe de cozinha, apresentadora, coxuda, Coxuda. boa meia, a gente tá ornando. Coxuda é ótimo. Coxuda. E esse apartamento não é dela. Não, é do Ulisses. É Obrigada, um Ulisses. beijo pro Ulisses, mas ela tá morando nesse apartamento enquanto a casa dela tá reformando, não está pronta. É um belo AP, fica aí um abraço pro Ulisses, que patrocinou o nosso programa. E eu vou fazer a pergunta, e a partir dela, você conte o que você quiser. Qual foi a vez que você mais sofreu por amor? Eu gosto porque você faz essa pergunta como se você estivesse perguntando qual é teu ingrediente preferido, né? Você prefere bolonhesa ou ravioli? Eu fiquei pensando um pouco quando você me convidou para conversar com você sobre isso. E talvez hoje eu possa te dizer que me parece que a vez que eu mais sofri por amor e continuo sofrendo foi na minha infância com a minha mãe. Muito bom. Quer dizer, não é exatamente bom. Mas triste, é uma resposta porém é uma resposta que talvez não seja com aquele Roberto, sabe? Sim. Filho da mãe. Não. Me parece, pela história que eu tenho, pelos relacionamentos que eu fui tendo, pelas dores que esses relacionamentos me trouxeram, pelos anos de terapia que eu carrego, pelo trabalho que eu estou fazendo e continuo fazendo na terapia, que é uma coisa que eu gosto muito. Gosto de mergulhar dentro de mim, gosto de descobrir, gosto de não deixar nada tampado, não sei, tem essa coisa da... Eu sou escorpião, não entendo nada de signos, mas me falaram que escorpião gosta de profundidade e que não gosta de nada na superfície. Então, para mim, o mergulho interno é muito delicioso, assim, por mais que seja dolorido muitas vezes. E o que eu tenho descoberto, que parece um pouco uma bobagem, né? Óbvio que você vai falar dos seus pais na terapia, mas eu acho que não é tão óbvio assim. Porque eu perdi a minha mãe há já quase 30 anos. Nossa, você era super novinha. Peraí, vamos fazer as contas direito? Eu tenho 52 e ela morreu quando eu tinha 27. Eu preciso de ajuda de alguém então, que seja de humanas. 27 mais 20 dá 47, 25 anos já que ela faleceu. Não é pouco tempo. E eu acho que quando você perde alguém, talvez, não sei, eu perdi mãe e pai, né? Quando você perde, é como se o mundo enterrasse a história, né? Ou a história ficasse parada, porque a pessoa morreu, então você não continua tendo esses laços. Mas o que vem vindo e o que eu vou descobrindo das dores mais profundas da minha infância está vindo muito mais agora do que nunca. E me parece que durante muitos anos, acho que quase toda a minha vida, pela necessidade enorme que todo mundo tem de amar a mãe, eu escondi que eu tinha sofrido tanto e que eu estava sofrendo tanto. Porque mãe não deveria machucar. Então, é muito difícil falar, minha mãe me machucou. Não que tenha me batido, mas eu sofri grandes dores nesse amor não correspondido, ou nesse relacionamento tão traumático, ou tão difícil, com esse reconhecimento que quase nunca chegava, com esse constante cobrança, com esse constante me sentir errada no lugar errado, fazendo a coisa errada. E eu escondi isso. Então, até não muito tempo atrás, até não muito pouco tempo atrás, não sei como você fala, eu falava, não, ela era incrível. Apesar de tudo, tinha muito amor. E eu continuo achando que ela era uma mulher incrível, que apesar de tudo tinha muito amor, mas isso não quita o fato de que eu tenha sofrido pra caramba e que muito provavelmente, quase com certeza, foi a vez que eu mais sofri. E você acha que você repetiu isso em todos os relacionamentos? Sim. A pergunta era essa. Mas é por isso, talvez, que é a dor fundante ali. Por isso que quando fala de relação amorosa, você vai pra ela. O que repetia, você acha? Você procurava pessoas que também falavam, você não tá adequada? Eu acho que o amor que a gente recebe, o amor de mãe é o primeiro exemplo de amor. Então ele fica
Então, quando você busca amor, você vai buscar esse. Que é o que te ensinaram. O sabor do amor que você aprendeu é esse. Da pessoa que jamais deveria te magoar, que deveria estar sempre para você, né? Ou naquele ideal da maternidade. Eu não estou falando que sempre seja assim, mas se você pensa em mãe, você pensa em alguém que não te machuca. Sim. Né? Você pensa em alguém que acolhe, que dá amor. Então, me parece que a busca pelo amor que vem depois, quando começa, enfim, o amor erótico, outros tipos de relacionamentos, você se referencia àquilo, né? Tem uma atração física, sim, claro, não tem nada a ver. Mas depois você vai caindo numas ciladas de uns tratamentos, ou se colocando com pessoas que te tratam de determinada maneira, porque a referência que você tem de amor é essa. Tem esses testes de redes sociais agora, TikTok, toda hora aparece isso no meu Instagram, que basta você, sei lá, você escreve a palavra mãe no Instagram, o algoritmo já te manda teste para mãe narcisista. Eu não aguento mais o teste da mãe narcisista. Eu gosto que os algoritmos são tão diferentes, porque para mim jamais apareceu isso. É insuportável. Tem agora, enfim, tem muito isso também, né? De teste das relações tóxicas, teste da mãe narcisista. E o narcisismo para a psicanálise é outra coisa completamente diferente. Ele é fundante. Sem narcisismo, você não cria ego, você não se torna um sujeito. Isso aí, esse teste da mãe narcisista. Porém, quando eu faço ali, porque teste? já entrei para ver, né? Eu consigo ver momentos em que minha mãe foi a mãe narcisista, eu consigo ver momentos em que eu sou a mãe narcisista com a minha filha, a amiga narcisista, a namorada narcisista, enfim. Mas você consegue dar exemplos, assim, do que você acha? Ou você perdoou, por exemplo, minha mãe teve uma vida muito difícil, então eu também entendo isso. Sim, isso. Eu posso dar exemplos e eu perdoo, não somente perdoo, como eu acolho, a entendo e lamento e contextualizo o tipo de mãe que ela foi e a falta de apoio que ela teve de absolutamente ninguém para criar uma filha. E como foi mãe nova? Foi mãe muito nova, com 18 anos, filha de imigrantes italianos bastante limitados, onde a mulher tinha o caminho certo da mulher era casar e ter filhos e não, sei lá, decidir estudar ou fazer alguma outra coisa. Então, estudar era para prostitutas, né? Quem ia para a faculdade era uma prostituta. Imagina, olha, né, como meu avô, obviamente, batiam nela muito. Ela nunca foi ninguém. Minha mãe né? foi tirada da escola porque era para aprender a ler, escrever e fazer conta. Depois disso... máximo era um secretariado, uma datilografia. Isso, aí depois né? exatamente o caminho que ela fez. Então a minha mãe casou muito cedo, com 18 anos. Com meu pai, que era outro imigrante italiano e que não sabia na época, mas tinha transtorno bipolar. Nem tinha esse nome, né? Não, era maníaco-depressivo. Na verdade, nem maníaco-depressivo, era louco. E, enfim, com todas os desdobramentos que isso trouxe depois para eles. E eu nasci logo depois, tipo 11 meses depois. Acho que casamento. Lua de mel, nasci. Foram morar na casa do pai do meu pai, meu avô paterno, que era um fascista extremamente violento e desagradável e limitadíssimo, assim, muito limitado. Abusivo, né? Você contou histórias tremendamente abusivo e a mulher era uma funcionária na família. A mulher não existia, não tinha um espaço para a mulher. O trabalho da mulher era cuidar da casa dos filhos do homem. Ponto final. Quando eu nasci, meu pai começou com os primeiros sintomas mais profundos de transtorno bipolar. E o que eu fui aprender depois é que, para as pessoas que têm transtorno bipolar, acontecimentos fortes, como o nascimento de um filho, a morte de um parente, assim, é uma doença que ela desequilibra muito. Né? Mas o que mais desequilibra é isso. Então, quando minha mãe engravidou, meu pai foi correr um rally de carro em algum lugar da Argentina e, sei lá, voltou 7 meses depois, uma coisa assim. Quanto tempo depois? Sei lá, 6 meses depois. Passou 6 meses fora. Minha mãe ficou sozinha o tempo todo. Quando ele voltou, já voltou
com esses sintomas, né, de quando estava extremamente afetoso, mas depois sumia durante 3 dias, e depois voltava e ficava muito alterado, ou passava 3 dias sem dormir, porque obviamente não tinha nem tratamento, nem medicação, nem nada. E meu avô ligava para a polícia quando meu pai tinha esses episódios. Então, meu pai era preso. Então, imagina o que era esse cotidiano para uma garota de 19 anos, grávida na época, ou eu já tinha, sei lá, 1 ano, ou meses, uma menina alguns de 20. meses. Uma menina de 19, 20, porque ela engravidou com 19, eu tinha 20. E nesse ambiente extremamente, né, misógino e violento e abusivo. E quando ela não aguentou mais e saiu, que eu tinha 2 anos, e ela separou sem divórcio legal, porque não existia na Argentina ainda, ela separou e foi morar num apartamento no centro, pequeno, bem pequeno, 2 quartos e uma cozinha minúscula, a gente, ela e eu, com 3 empregos, né? 2 empregos para ir para a faculdade à noite. Então, 21 anos, uma filha, morando a 30 quilômetros da família materna, porque era mais perto das faculdades boas que tinha, públicas. Ela entrou na faculdade pública de Direito durante a ditadura, com 2 empregos, um de telefonista de manhã, um de secretária depois do almoço, até às 6 da tarde. E você ficava numa creche? E eu ficava em creches, na escola pública. Eu fui à escola pública até os 16, 15 anos. Escola pública de dupla escolaridade, com almoço na escola e tudo mais. Voltava exausta, voltava e precisava estudar. Então isso, eu acho que já contextualiza bastante quem foi a minha mãe, né? Ela era extremamente nova, tentou crescer e se fazer com zero apoio, zero ajuda. Se a ajuda que ela tinha era a minha avó, durante os finais de semana me recebia para que ela pudesse estudar. Então eu fui criada pela minha avó materna, que foi ela que me ensinou a cozinhar. E ela era uma figura de mais carinho e acolhimento? Também não. Teve, é a mãe dela também. Teve muito carinho e acolhimento. O carinho que se entendia nessa época era você vai ser alimentada, vai ter uma cama para dormir, uma casa limpa, roupa. Esse era carinho, né? Não existia, vamos brincar, deixa eu te ouvir, assim. O que você está sentindo? Tinha umas coisas que eu guardo com carinho, assim, que são gestos e que são imagens que eu guardo como imagens de carinho. Que mais do que carinho, eu acho que é cuidado e companhia, que a companhia não deixa de ser cuidado, né? Que é eu segurando o novelo para minha avó, né, poder fazer o tricô dela enquanto a gente assistia um programa de culinária. Ou eu anotando a receita quando comecei a aprender a escrever do nhoque ou de alguma coisa. Do nhoque não porque ela que me ensinou, mas de algum prato ou alguma coisa na cozinha. Ou ela me ensinando a fazer macarrãozinho e eu acima de um banquinho, aquela cena que são bonitas. Sim, sim. São bonitas. Tem uma presença, tem você tá aqui junto, né? Mas você lembra de ter uma coisa assim, pelo amor de Deus, alguém me dá um abraço, me pega no colo? Não. Total. Você tem? Teve uma fase da minha vida que foi talvez a mais difícil, que foi a minha adolescência, talvez entre a idade que a minha filha tem agora, os 12, 13, até os 17, que eu comecei já a sair de casa e a buscar esse amor que eu não tinha em namorados. Mas nessa época, entre os 13 e os 17, não somente a minha mãe já tinha se recebido de advogada e ela virou uma advogada relativamente bem-sucedida, mas bem-sucedida dentro de um escritório de 2 homens, onde ela fazia todo o trabalho, recebia 13% dos lucros e trabalhava 500 vezes a mais do que eles. E sempre era abaixada, né, de categoria. Sempre era colocada num lugar como... De novo, né, ela nunca era suficiente. Que era o que ela ouvia dos pais dela. Ela nunca era suficiente, nunca era boa o suficiente, nunca ia chegar lá. Se você se esforça mais um pouco, talvez, quem sabe, daqui a alguns anos você ganhe mais um pontinho. Ela ouvia isso dos homens que trabalhavam com ela, mas dos sócios. Mas ouvia dentro da casa dela também, dentro da casa dela também, constantemente. Então, teve essa época onde ela já trabalhava como advogada, continuávamos morando nessa casa, nesse mesmo apartamento, mas a situação financeira tinha melhorado um pouco, mas ela era super depressiva também. Então,
E nessa época a gente não tinha telefone em casa. Não existia o telefone. Era muito difícil ter, era caríssimo ter. Eu lembro que a gente foi ter telefone, eu tinha, sei lá, 16 anos. Então, sei lá, dos 12 até os 16, esses 4 anos, ou 11 até os 16, foram agobiantes para mim, porque eu voltava da escola e ficava completamente sozinha num apartamento pequeno, e eu não sabia a que horas ela ia voltar de trabalhar. Não fazia a mínima ideia. Então, não tinha como ligar, avisar, você também não tinha como... Se te acontecesse alguma coisa, você avisava então quem? a partir, não sei, a partir eu tinha uma despensa, um armazém na esquina, que tinha um telefone que a gente podia pagar para ligar para alguém. Então, podia ligar para o escritório dela, que eu tinha um telefone. Em algum momento, entre os 14 e os 16, eu tive um bip, que aparecia uma mensagem de texto, que ela me mandava, vou chegar tarde, sei lá, mas até esse momento não tinha nada. Então, se muitas vezes ela chegava muito tarde, talvez era para chegar entre as 8 e as 9, e chegava às 11 da noite ou 1 da manhã, essas horas todas eram desesperadoras, porque eu achava que ela tinha morrido o tempo todo. E eu não tinha o que fazer, eu já tinha feito tudo, né? Eu já tinha feito a lição, já tinha limpado a casa, eu já tinha feito o jantar, eu já tinha colocado a mesa, eu já tinha... Eu conto isso no meu livro, que é extremamente triste, né? Eu acho que eu só reparei quão triste era muito tempo depois de até ter escrito no livro. Quando eu escrevi o livro, eu achava que era fofo, mas eu cozinhava e eu colocava a mesa para 2 pessoas e eu fazia o cardápio do jantar desenhado, com desenhinhos, e eu colocava no prato de cada uma. E eu esperava, ela não chegava, eu comia. Nossa, é uma cena muito de uma mulher... Eu vi isso já em 1000 filmes e séries. É uma espera romântica, né? É triste mesmo, é triste e muito bonito. Mas é muito triste. É muito triste. E aí você tinha 12, 13? 12, 13, 14. E aí eu ia dormir, mas eu não dormia até que ela chegava. Então, a gente morava num 5º andar, que nem aqui. Num prédio que tinha, sei lá, 10 por andar. Uma coisa assim, 10 apartamentos por andar. Então, o barulho do elevador, a cada vez que alguém chegava... Você achava que era ela? Eu achava que era ela e eu ficava ouvindo a direção dos passos. Eu tenho esse som dentro de mim. Se os passos se acercavam à porta do 5º A ou se os passos se afastavam da porta do 5º A. E isso era, sei lá, começava às 8, 9, 10 da noite, cada vez tinha mais elevador, aí ia parando o fluxo do elevador, aí à 1 da manhã, quando vinha um elevador, eu falava, é agora. E todo esse tempo era uma angústia gigantesca. É muita coisa misturada aí, porque tem a mãe nessa idade, é o centro do nosso amor, até uns 12, né? Quando a gente começa a olhar e se apaixonar e olhar para o mundo. Mas até essa idade, e durante toda a infância, é o centro absoluto do amor. Tem a coisa do abandono, porque eu sou só uma criança, cadê o adulto? Que hora chega? Como é que eu vou dormir se eu sou só uma criança, né? Sim. Tem a coisa da solidão, porque vendem esse mito também da família, das casas, dos jantares, dos natais, e você ali esperando, né? Então tem essa solidão de família, é muita coisa misturada nessa cena. É muito, e era muito. E isso evoluiu, eu acho, depois para várias coisas, né? Primeiro, eu me viro muito bem sozinha, muito mais até do que deveria. Então, isso fez com que em muitos relacionamentos eu compensasse, já falando em relacionamentos amorosos posteriores, para mim fosse muito fácil quando eu identificava que do outro estava vindo bem menos do que deveria vir, que eu falasse, deixa, eu preencho. Tudo bem, eu me viro aqui. Eu preencho esse espaço, não tem problema nenhum, deixa, o que tem que fazer? Tudo, vamos lá, vamos, fazemos. Só que tem um limite, né? Chega uma hora que você fala, peraí, acho que aqui tem alguma coisa errada. E a outra pessoa também fala, bom, não tenho que fazer nada, então deixa pra ela, vou ficar aqui tranquilinho. E aí começam a nascer raivas também, né? E muitas raivas. A mesma raiva que nasceu com a minha mãe depois quando eu saí desse mundo pro mundo e comecei a sair à noite, ir pra balada e conhecer pessoas, e ter namorados ou amigos. Então já não precisava somente, já não era somente esse amor ou essa companhia, tinha outras possibilidades. Que a maioria eram ruins, obviamente. E a sua mãe ficou enciumada quando você... Não, a minha mãe já estava muito mal nessa época. Já começou com depressões muito profundas, que iam, voltavam, tomava remédio, né, para depressão, mas eu acho que não eram os certos. Não sei também quão bons eram os antidepressivos na época. Em 1995, sei lá, 1994, não sei, por aí. Trabalhava muito, né?
Eu também sou workaholic. Sim. Ela era workaholic, colocava toda a energia dela no trabalho. Te faltava esse colo, esse carinho, mas não era uma mulher que era agressiva com você? Era agressiva, era as duas coisas, né? Era muito agressiva às vezes, tipo, sei lá. Vou dar alguns exemplos para que fique mais claro. Como eu passava muito tempo sozinha, quando voltava de escola, sei lá, voltava da escola às 5 da tarde, 4 da tarde, aí até às 11 da noite, né? Num apartamento de 56 metros quadrados, já tinha feito tudo. Já tinha arrumado meu quarto, limpado. Eu tinha uma rotina, quando começava a ter medo que ela não voltasse, eu me colocava uma condição, que era, se eu desfaço as camas e as faço de novo, não deixando nenhuma ruga nos lençóis e dobrando os lençóis encaixados todos perfeitamente, ela não morre. Nossa, você foi ficando obsessiva. E aí, enfim, uma vez que você tinha feito tudo isso, já não tinha mais nada para fazer, não tinha mais nada na TV, 4 canais na época, né, para assistir. Sim. Você já tinha assistido tudo 500 vezes. Às vezes eu brincava. E eu adorava brincar de me fantasia dela. Então eu entrava no armário dela, colocava roupas dela, colocava o perfume dela e ficava me vendo, me olhando na frente do espelho. Uma vez eu coloquei uma camisa de seda dela que tinha as mangas muito abertas. E eu fiz um giro ou algum movimento onde a manga da camisa enganchou na maçaneta da porta e fez um 7 assim, né? Eu fiquei morrendo de medo, de pânico, que eu desci até o armazém da esquina e liguei para o escritório dela para já avisar que eu tinha feito uma merda, né? Muito grande. E eu achando que se eu avisava que tinha feito a merda, ela ia falar, tá bom, acontece, né? Você é uma criança, você tá sozinha em casa, você brincou, não tem problema. Ela me xingou de cima para baixo e quando ela chegou, o tipo de coisa que ela falava era, você não dá valor a nada do que eu faço. Eu me mato trabalhando e você quebra tudo o que eu faço com tanto suor e com tanto, sabe? Esse era o tipo de coisa. Então, realmente, você é uma pessoa ruim. O que você fez é terrível. E eu carrego, até hoje, esse pânico de errar. Eu acho que só há 1 mês e meio atrás que na terapia eu consegui falar, eu posso errar, então? O ser humano pode errar. Tá tudo certo. Tudo certo se a gente erra um pouco. Se é um erro que não é feito, se não é uma maldade feita de propósito, né? Se você errou, tudo certo, posso, não preciso, não vai vir um castigo depois. Porque vinham castigos, né? Vinham castigos físicos, vinham castigos de você vai ficar, sei lá, castigos de não tem TV ou não vai ter não sei o quê. Mas o pior de todos não era esse. O pior de todos os castigos era você é um inútil, você não serve pra nada. Você é um estorvo. Você é um estorvo, você destrói tudo o que eu faço por você. Só que ao mesmo tempo, isso vinha com uma carga de dor gigante de dentro dela também. Que eu acho que essa carga de dor enorme que eu também conseguia ver de essa mulher que, sei lá, tinha, não sei, 35 anos nesse momento e estava envelhecida, pagando todas as contas, cuidando sozinha de tudo isso, de uma filha adolescente, da possibilidade dela ter uma vida também, talvez, de voltar a ter algum romance, de se apaixonar, de ter um namorado, de... Ela namorou? Teve algum namorado? Teve alguns, a maioria casados. Era bonitona que nem você? Assim? Era uma diva, assim, muito mais bonita do que eu. Infinitamente mais bonita do que eu. Mais miudinha, então não era aquela mulherona, era o tamanho apropriado, sabe? De uma mulher. Sim. Mais baixinha, eu tenho 1,77, ela tinha, sei lá, 1,70, ela magra, o narizinho dela era perfeito. Eu tenho, depois eu posso mostrar umas fotos. Ela era muito diva, muito bonita, mas também, ela nunca foi suficiente para ela mesma. Ela fazia com você o que ela fazia com ela mesma ali. Ela nunca era bonita o suficiente. E a minha mãe teve uma coisa que eu escrevi para você depois de ter lido A Boba da Corte, que me pegou muito forte. Que a minha mãe chamava Irma Polverari. Qualquer coisa, né? Nada. Um nome que não falava nada. Filha de imigrantes, mãe e pai, vindos da Itália nos anos 50. Muito pobres. Que se fizeram, né? Meu avô era caminhoneiro, ele fazia transporte de materiais de construção em um caminhão. E a minha avó era dona de casa, cuidava, cocia, costurava, fazia tudo. E ela, quando começou a trabalhar, conseguiu emprego em um escritório de advogados
de duas pessoas que tinham sobrenomes muito compridos e muito quatrocentões, assim. De fato, um era Ezequiel Fernandes Guerrico, não sei o quê, e o outro era Patrício Magrén, tarará, Piritu, casado com Tututi, de tatatá, pipituta, morando nos melhores lugares de Buenos Aires, com as filhas, indo para as melhores escolas inglesas. E a minha mãe se sentiu sempre uma merda do lado deles. E eu acho que teve esse jogo, né? Eu me sinto uma merda, nunca sou suficiente, né, do teu lado. E então as pessoas se aproveitam disso também para nunca te deixar crescer. Eu acho que, em parte, a maior dor da vida da minha mãe foi não sentir que ela tinha direito de ser. Mas será que quando ela devolvia um pouco isso para você, ela não estava te protegendo do mundo? Assim, vão te tratar assim lá fora, então eu não vou deixar você muito... É muito provável que sim, porque não acho que o que a minha mãe... Que essas situações que foram tão doloridas ou doloridas tenham sido de propósito. Minha mãe não era uma pessoa perversa. Não tinha uma maldade intencional nisso. Tinha uma pessoa extremamente estressada que... né, chegava para uma vida de lar. Imagina a culpa de você chegar para a tua casa, que você saiu às 8 da manhã, chegar às 11h30 da noite, sim, e você ver um cardápio desenhado acima da mesa e você não chegou. Sim. Isso Ela demonstrava dor nisso? Ela pedia desculpa? Eu tenho milhares de cartas dela pedindo desculpas. E eu tenho milhares de cartas dela falando quanto me ama. E eu tenho milhares de ensinanças e de lembranças maravilhosas dela. Era uma mulher incrível também, né? De liberdade, falando de verdade. Ela era advogada, eu não podia mentir uma vírgula, assim. E, obviamente, eu mentia quando era adolescente. Claro. E as lições, às vezes brava, mas muitas vezes me falando da importância da verdade, o porquê. A primeira vez que ela foi votar, em 1983, depois de anos de ditadura, eu lembro exatamente o movimento, o gesto dela de se agachar, de me pegar pelos braços, de explicar por que ela estava tão emocionada de votar pela primeira vez, de por que era o nosso principal obrigação e direito. Por que eu me naturalizei era uma mulher brasileira? Sim. Eu acho que não sei. Nessa época, o que era mais... não tinha muito nome para ela. Não tinha um nome para ela, mas votou em Raul Alfonsin nas eleições, votou contra Menem nas segundas eleições, sempre votou para candidatos progressistas, obviamente tinha pânico da ditadura. Eu lembro de alguns momentos onde a gente correu, estava num restaurante, por exemplo, e ela começava a olhar em volta, ela falava, me pegava e via se tinha uma outra saída. Ela nunca foi perseguida política, mas... Não importava ser perseguido político na Argentina, bastava você estudar direito numa faculdade pública que você já ia ser perseguido político nessa época. Os valores que eu tenho, eu os aprendi com ela, então era realmente uma mulher incrível, só que com muita dor. Sim. Muita, muita dor, muito sofrida, extremamente frágil e despreparada. Então, uma coisa é você entender de onde que veio tudo isso. Isso te ajuda muito a não sentir raiva, sinto zero raiva, a não devolver, a não olhar mal para ela. Muito pelo contrário, eu acho que ela fez o melhor que ela conseguiu. E eu acho que deu muito certo, apesar de. Né? Deu muito certo para mim, porque ela morreu afogada. Ela morreu afogada? Como? Na piscina da nossa casa, um domingo de manhã, um domingo 15 de janeiro, eu dei um beijo, fui trabalhar e quando eu voltei ela estava no fundo da piscina. Ela tinha tomado alguns antidepressivos, um coquetel de coisa para dormir com tequila. Meu Deus. E ela morreu. E eu encontrei. Nossa, Paula, é muita coisa. É muita coisa. É muito forte. Eu acho que você tinha até contado isso para mim já, mas eu acho que eu não... Talvez, né? Eu já contei algumas vezes. É a história mais forte da minha vida, definitivamente. Então, quando você me pergunta qual é a minha maior dor, com certeza é essa. É essa, até porque foi seu maior amor, pelo jeito que você conta. Não tem como não ser a maior dor se não... Mãe é muito nosso maior amor, é foda. A gente precisa muito amar e ser amada de volta, né? Sim. E eu vejo às vezes com a minha filha o privilégio de ser amada, que te dá uma coisa que eu não tive, que é o privilégio de poder não amar de volta, por mais que você ame.
Por mais que você ame, porque obviamente ama, mas de poder ficar puta, de ignorar, de ficar brava, de passar pela minha frente e falar, não vou falar com você agora. Né? Tá garantido, ela é adolescente. Tá garantido. O amor garantido. Eu nunca tive o amor garantido, então eu sempre fiquei mendigando o amor. Nunca era suficiente o que eu fazia, nunca era suficiente o que eu entregava. E se alguém me xingava, gritava ou falava, porque você fez errado, eu falava, claro, sim, não, tá certo, desculpa, não, é verdade, eu fiz errado. Sair disso é um processo muito longo. Você me parece que vem a braveza na hora que tem que vir, mas você não foi uma adolescente brava, Fui então. também, quando veio, quando eu ganhei a força física, não no sentido de força física para ter enfrentamento físico, mas fui ficando maior e podia sair de casa e tinha outros contatos de outros amigos, eu comecei a fugir da minha casa. Eu tive uma adolescência também bastante punk, assim. Entendi. Comecei a namorar muito cedo, dormia na casa dos meus namorados, não voltava. Existe uma vingança também, de alguma maneira, né? Não consciente, mas nunca durava muito mais do que 2, 3 dias. Sempre tinha, alguma das duas chegava, pedia desculpas e tinha uma reconciliação. Mas era constantemente isso, sabe? Era briga, reconciliação. Embate, reconciliação. Embate, perdão. Embate, perdão. Então, esse era o tipo de relacionamento que eu estava acostumada. Amor é isso. Então amor é isso, beleza. Amor é isso, você... Cara, o que demorei para entender que amor não era isso. E aí você teve um monte de relacionamento que terminava, voltava, embate, magoa, volta, deixa eu me magoar, perdoo. Desaparece, tudo bem. Uma espécie de horror com drama. Drama, filme de terror com... E quando tava tudo bem, você dava uma provocada pra vir um draminha, você acha? Não, geralmente não era eu a que dava as provocadas. Geralmente eu encontrava pessoas muito boas pra trazer as provocações e eu ia meio que aguentando, assim, sabe? Pra mim era normal que acontecesse. E tem uma coisa que às vezes você conhece alguém mais complexo, assim, uma pessoa mais deprimida, com questões. E aí você fala, eu tenho síndrome da enfermeira, né? Síndrome de enfermeira. Mas aí, como é que faz para fugir disso se são as pessoas mais interessantes? São muito legais. Porque se não tem questões psíquicas importantes, não tem... Então... eu acho que tem um limite, sabe? Que é qual é meu tamanho? Quanto eu consigo aguentar de tudo isso? Porque todos temos. Claro. Todos. Algumas são extremamente perigosas. Algumas a gente não consegue. Algumas já são um pouco mais patológicas. Claro. Algumas não vão... A conversa, o acolhimento, a presença, a segurança não alcançam para suprir tanta dor, tanta carência, tanta loucura, sei lá. Então precisa... Sei lá, eu faço terapia há 35 anos. Não vou deixar de fazer terapia, nunca. E eu faço questão que as pessoas em volta de mim, pelo menos aquelas com as que eu tenho relacionamento, marco o tempo todo. Olha, é muito importante, obviamente não vou te obrigar a nada, mas eu acho que é fundamental, porque todos temos histórias. Todos tivemos algum momento na infância onde alguma coisa se quebrou. Mesmo naquele lar... Perfeitinho, aparentemente perfeitinho... Eu vivi uma coisa tão bonita a semana passada, eu tenho até vontade de chamar ela, porque esse programa tem celebridades como você, mas eu trago amigas que não são conhecidas. E aí tem a moça que me dá aula personal em casa, que é fisioterapeuta também, e ela um dia resolveu me contar a história da vida dela, e assim, muita coisa... Ela foi adotada por uma mulher que batia muito nela, que teve uma vida também muito difícil. E ela sofreu muito, e ela perdeu a mãe com 10 anos. E muita história de abuso moral, todo tipo de abuso, histórias muito mais pesadas do que as que você está contando. E eu falei exatamente essa frase para ela, eu fiquei muito emocionada com a história dela, comecei a chorar. E eu falei para ela, eu tô sentindo uma conexão estranha com você, porque eu tive uma infância boa, de pais muito carinhosos, calorosos também, muito presentes, mas eu tô chorando pela sua dor, mas eu também tô chorando porque eu estou absolutamente conectada, como se eu tivesse vivido coisas parecidas, né?
E aí ela devolveu para mim, e com uma simplicidade, assim. Primeiro que ela falou isso, que eu achei lindo, eu quero muito trazer ela no programa. Ela falou, eu passei a vida inteira atrás de patentes, porque como eu escutei a vida inteira que eu não era, eu não podia ser, eu não tinha, eu não era, ela fez, que estudou, ela se tornou, primeiro ela foi para academia porque ela queria ser aceita pelo corpo, então ela queria ficar muito bonitona, gostosona, tal, daí ela foi entendendo que ela tinha que ter patentes para dar aula, mas nunca era o suficiente. Fez USP, fez mestrado, foi fazer curso no Einstein, não era suficiente. E aí ela entendeu que ela podia ser amada pelos alunos, porque na pandemia os alunos falaram, a gente não vai deixar você passar nenhuma necessidade, você vai dar aula online e a gente vai continuar te pagando igual. E porque depois de um monte de namorado terrível, teve um que falou para ela, faz a merda que você quiser, eu não vou sair daqui. Então, esse resgate do amor, quando ela sentiu isso, já veio ela muito adulta, né? Mas tudo isso para dizer que eu fui conectando, e ela falou um negócio para mim, assim, que eu achei lindo. Ela falou, eu percebo, eu nem sabia. Ela falou, eu percebo, porque eu te sigo no Instagram, nas redes sociais, né? Porque a aula, a gente não fica falando muito da vida. Esse dia que ela resolveu falar, né? Que você o tempo inteiro faz disclaimer de... bom, mas eu não posso comparar a minha dor à sua... Porque ela falou, para com esse negócio. As dores conectam. Ela falou, então não adianta você falar para mim... Não sofri tanto quanto você, né? A minha dor foi o que eu acabei de falar para você. A história dela não se compara à sua. Quem disse? Sim. Quem disse que não, sabe? Sim. Como que a gente mede dor? Isso né? é uma coisa que a minha filha fala o tempo todo. Porque eu, como boa mãe, que às vezes sou bem idiota, né? Por mais que eu saiba que não serve para absolutamente nada... Eu tenho tento ter, comigo mesma eu tenho, o tempo todo consciência dos meus privilégios. Eu tento passar consciência dos privilégios dela, porque são inúmeros, ainda mais num país como o Brasil. Então, já caí na cilada de fazer essas comparações. Você acha que a sua vida é difícil? Então, vai ver como que é a vida das crianças sem Gaza. Ou vai ver como que é a vida das crianças aqui na periferia. Vou te largar. Já cheguei a falar, eu vou te deixar. E ela olha para mim e fala, todas as dores são válidas. Toma. Mas é porque as duas coisas são... Comparadores, todas são válidas. Para de comparador, mas é porque as duas coisas são importantes. Não comparador e comparador. Sim. Fazer o disclaimer, mas também, né... Acolher a dor que está vindo no momento. Porque ela começou a narrar a vida dela, que foi completamente diferente da minha, e eu comecei a chorar compulsivamente porque conectou com alguma coisa, porque é isso que você falou, todo mundo em algum momento teve a infância... algo quebrou e a gente carrega dores, né? Então, assim, claro, ela viveu coisas impensáveis para mim, mas conectou com alguma coisa que eu vivi, né? Então, isso de você estar dando exemplo desse amor gigantesco pela mãe e dessa dor como algo fundante para depois as relações, isso acho que todo mundo conecta. Mesmo que tenha vivido completamente diferente. E essa familhinha feliz, eu sempre idealizei de outras pessoas. Eu idealizei até muito pouco tempo atrás, sabe? Eu idealizei muito tudo. O amor romântico, os relacionamentos perfeitos, os casais que ficam juntos 30, 40 anos, se amam até hoje, se elogiam no Instagram o tempo todo, e se mandam beijinhos e mensagens, flores, coisas e diamantes, e não sei o que, idealizei, achei que era a meta. Claro, é muito importante falar que tem famílias muito saudáveis. Muito saudáveis. Ou mais, né? Ou mais saudáveis do que, com certeza, a minha, com certeza. E a que você criou para sua filha, e também com é muito certeza, bonito falar que a gente tem a possibilidade de usar a dor como uma ferramenta. Eu tenho muita dificuldade em lidar com o vitimismo. Enorme dificuldade em lidar quando eu vejo... Sei lá, tem vários podcasts, histórias de mulheres que sofreram de amor, mas não saem dali, né? A culpa é sempre do outro. O outro que fez a vida delas... Obviamente, tem situações onde o outro faz a vida da gente o inferno, não tem... Mas em algum momento... Mas a gente estava lá, nesse relacionamento que fez a minha vida o inferno, ou a dela, ou o que for. Eu me coloquei nesse lugar. Qual que é a minha parte nisso? Qual é a minha parte nisso? Então, não carregar a nossa parte... em tudo que acontece nas nossas vidas, isso me parece muito pobre, muito pouco, muito triste. Muito pobre no sentido de não aproveitar o máximo que a vida tem para dar. O que a vida tem para dar são situações.
vai nos encher de situações. O que a gente faz com elas? Por que eu me coloquei nesse lugar? Você acha que quando você fez a personagem má, a cozinheira má na televisão, você se inspirou um pouco nessas matriarcas, mãe, avó, que falavam, isso não tá bom, nunca tá bom. Porque aquilo era muito uma personagem, gente, né? Era uma personagem. Definitivamente uma personagem. No MasterChef. Eu não sei onde me inspirei, mas eu me inspirei em vários lugares, né? Tinha um pouco de bruxa má. Tinha um pouco de... Não era bruxa má, acho que tinha uma coisa de professora. Professora rígida. Sim. A rigidez, por exemplo, é algo que eu não consigo com a minha filha. Eu sou um idiota total. Eu sou uma completa idiota com a minha filha. Não tenho. Assim, às vezes eu falo, olha, chega, mas aí não vai ser através da rigidez. Eu vou sentar e vou falar, olha, eu não vou conseguir de um outro jeito se você não colabora, cara. É o seguinte, você precisa colaborar, porque isso aqui não vai rolar. Tem uma vez um psicanalista que eu nem fui mais, porque me irritou, falou pra mim assim, a sua filha só vai te obedecer a hora que ela sentir que pode perder seu amor. Eu falei, a minha filha não vai sentir isso nunca de mim. Nunca. Às vezes ela faz umas coisas assim que eu fico... Fora que eu não quero ensinar minha filha a obedecer. Eu não quero ensinar minha filha pela falta do meu amor. Nossa, que coisa horrorosa. Horrível, nunca mais voltei. Nossa, eu levantava e eu falei, não consigo. Essa frase pra mim é... E essa pessoa não patrocina o nosso programa. Não, essa eu não quero, nem entrevisto nunca. Gente, que horror. Eu saí de lá e falei, putz, se isso é educar... Primeiro falar em obedecer, né? Já é complicadíssimo. Sim. Que a obediência... Mas aí eu também... Ainda mais para uma mulher, né? A gente Pois não quer ensinar as meninas a serem obedientes. A se comportar, a ter modos, a mesa. Não, sei lá, tem umas ensinar coisas o que ser eu não... humano a ser empático, solidário, gentil, respeituoso. Isso eu enlouqueço com ela. Quando eu vejo que ela não teve carinho com o avô velhinho que ficou esperando isso um Uber, me faz explodir. Ou faz uma sujeira e fala, tudo bem, tem quem limpe. Isso eu enlouqueço. Eu falo, eu tô criando completamente errado. Isso é meu disparador também. Mamãe, tá comendo meio assim, porque tá cansada, ficou o dia inteiro na escola. Ou então, porque um dia ficou com muita raiva. Eu deixo ela ter raiva. Eu falo, não pode bater, não pode morder. Completamente válido, né? Agora, você vai lá no seu quarto, quer tacar tudo no chão e depois pôr no lugar, sinta raiva, tá liberado, entendeu? Mas é difícil educar mulher, né? Porque a gente tem que lidar com machismos que a gente ouviu também quando educaram a gente, né? Mas eu sou absolutamente enlouquecida de amor pela minha filha. Eu olho para ela e eu vejo o privilégio que é ser tão amada. Ela é muito feliz. É tão bom ver o filho muito feliz. E você vê que ele tá nutrido. Assim, a minha filha, ela tá brincando... Ela sozinha, ela dança, ela canta. E eu falo, isso é porque o pai e a mãe amam muito. É aquela menina corada de amor, sabe? Ai, que coisa mais Isso linda. É muito bom, né? Eu fui amada também, mas minha filha é muito mais amada do que eu fui. Corada de amor. Corada de amor. Não sei se fui tão boa com a Fran. Acho que a Fran sofreu também Foi, as suas acabei coisas. de ver ela entrando aí. Tá corada de amor. A gente tá se refazendo. Que momento você rompeu essas... Porque, pelo que eu escuto você falar, você tá vivendo uma relação muito boa, né? E é uma coisa que foi uma divisória na sua vida, Sim. né? A gente não precisa expor outros rapazes, não queremos, mas a gente já conversou sobre isso e foi... Mas eu acho que, como eu te falei, é um processo. É meio... Eu acho que a palavra autoconhecimento me dá tédio, né? Mas... dá até vergonha de falar. Mas se trata de você se estudar, né? E mergulhar em você, ir entendendo o porquê das coisas. Por que eu escolhi uma pessoa que era assim? Por que quando eu vi as primeiras violências eu fiquei? O que aconteceu? Por que eu fiquei? O que eu via nessas violências? Né? O quanto que tinha... porque, obviamente, a maioria das vezes, essas pessoas que são muito extrovertidas e que têm umas explosões negativas às vezes, também têm umas explosões de muito afeto, de uns presentes incríveis e de umas aventuras incríveis na África. Lembra um pouco seu pai, né? Sim, né? E a compensação, né? Então, e também tem isso que você falou antes, são extremamente interessantes. Sim. Quando a gente não consegue perceber, peraí, isso é muito interessante, mas é muita areia pro meu caminhão. No sentido de aguentar, não no sentido de ser muito bom. Não, no sentido de não consigo sarar esta pessoa, porque isso é uma das coisas que eu também aprendi na infância, né? Com os pais doentes,
a saúde mental tem que sobrar só para você, porque quem cuida de você é você. Sim. Então não dá para enlouquecer na adolescência, não dá para tomar drogas, não dá para sair e ficar bêbado, porque ninguém tá cuidando de você. Não dá para... Eles estão mais desorganizados. Você que tem que cuidar deles. Sim, eu peguei a minha mãe em várias tentativas de suicídio, quando eu tinha 11, 12, 13, 15. Então levava no médico, o médico falava, você precisa internar a sua mãe. Eu tinha 14 anos. Muito pesado. Como você interna uma adulta completamente funcional, que se mostra como alguém absolutamente funcional, sendo você uma que criança. De manhã, segunda-feira, vai botar a meia impecável, o salto alto, a saia lápis, a camisa branca, vai soltar o cabelo, vai pegar a bolsa de cor preta, a camisa não sei o quê, com broche, e vai trabalhar em um escritório de direito, sendo uma advogada muito fodona. Como você interna? Você chega e fala, mãe, não interna. Não interna de jeito nenhum. Porque tem duas pessoas ali dentro, né? Tem até porque figuras. Você tá olhando e falando, nossa, é a mulher mais forte que eu conheço. Que mulher fodona. E de repente... eu preciso internar. Eu acho que é isso, que é muito... Cara, é 1 ou 2 vezes por semana sentar na terapia e falar, olha, aconteceu isso, eu fiz tal coisa, por que eu fiz tal coisa, o que me remete, para onde eu quero ir, que tipo de relacionamento eu quero ter, o que eu quero ensinar para minha filha, o que eu quero dar para ela, como eu quero viver a minha vida, como que eu vou escrever os próximos anos, o que eu quero para mim. O quão verdadeiro é o amor romântico. Você é o amor da minha vida e sem você eu não consigo viver, porque você me resgatou e com você eu sou tudo. Cara, eu sou tudo comigo mesma, honestamente. Eu sou tudo comigo mesma. Adoro amar outra pessoa. Acho que é talvez a tarefa mais bela construir, fechar a porta de casa e saber que a gente tem um lar amoroso e pacífico. Para mim é uma conquista que vale mais do que qualquer grana no universo, do que qualquer prestígio no universo. Eu fecho a porta e eu não tenho medo de estar em casa. Eu cresci com medo da minha casa. Alguém ia se em algum momento. Em algum momento alguém ia se meu pai assim, e a minha mãe morreu afogada. Eu cresci com medo de que alguma coisa terrível fosse acontecer dentro de casa. E depois namorei pessoas com as quais tinha brigas terríveis dentro de casa. E talvez essa ameaça também de que a pessoa fizesse algo. Não eram esses perfis, mas era o constante drama, sabe? Constante terror, o horror. Porque era onde você estava acostumada, a tensão, você foi repetindo, a constante tensão, sabe? Então, para mim, ter uma casa onde eu posso sentar com a pessoa com a qual eu estou hoje e falar, tá uma merda o negócio, não tá rolando desse jeito, sabe? Precisamos conversar, porque tem muita conversa para ser feita, porque não gostei de tal coisa, ou vice-versa. E a pessoa não tem um surto, né? Não sai nada voando pelo ar, sabe? Tem conversa. Sim. Tem um olhar para dentro, tem um entender o outro, tem um pedir desculpas, tem um falar, olha, nesse momento é isso que eu consigo te dar, o que a gente faz? Porque eu sou humano. Né? Não tem... E tem uma coisa que você falou numa entrevista que eu achei tão bonita, que nos seus primeiros dates com o seu... Vocês moram juntos, né? Sim. Então já é... Você chama como? Companheiro, parceiro, marido? Depende do dia. Mozão? Tá. Depende do dia. Tá. E aí, quando vocês começaram a sair e você teve alguma coisa com a sua filha, ele falou, não tem nada mais importante do que resolver isso agora? Não, eu falei, eu vou pra casa porque eu tenho um negócio pra resolver. E era primeiro date? Não, era, sei lá, quinto, sexto. E eu não quero que você venha. E ele falou, mas por quê? Eu falei, porque não, porque vai ser treta, mãe, filha, um saco, não quero que você venha, não quero que você fique aqui e eu vou. E ele falou, não, eu vou mesmo. E aí eu achei, assim, muito, muito corajoso e muito... Não sei se corajoso é a palavra, corajoso não, mas eu achei muito... Eu quero ver tudo, todos os pedaços. Não quero só a coxa, eu quero... Não quero só a coxa, a boa coxa. A boa coxa, eu quero tudo, assim, a torta, eu quero ver tudo que tem. E isso eu achei muito... Isso é muito apaixonante, eu nunca esqueci quando você falou isso, porque e essa foi, eu falei disso quando me perguntaram qual foi o maior ato romântico que alguém fez pra você. Isso é muito romântico. E assim, eu já ganhei anéis de diamantes, viagens em primeira classe, um carro antigo que eu nunca de fato ganhei, né? Me foi prometido, me mostraram fotos até, passei pela reforma, vi o processo da reforma durante 7 anos, o carro nunca chegou pra mim. Mas era super, né? Mas
hoje em dia, talvez o mais romântico foi isso. Não, eu quero ver tudo. Eu quero estar aí até para aquilo que é feio, simples, pequeno, cotidiano. Não preciso subir uma montanha e gritar de cima: te amo, mais do que nada no mundo. Eu achei essa entrevista que você deu muito bonita, porque eu tive uma relação anterior que era muito isso. Eu quero você sem perrengue. Eu não quero... Eu lembro tá na parte do teu livro, do sofá. Tá no livro. Da tua filha sentada no sofá. E tem umas pequenas violências, assim, que não parece... Principalmente andando com pessoas tão elegantes, né? Que você tá no meio de pessoas muito elegantes também. Tem umas microviolências que, por não ser quebra coisa e grita e tem acesso de loucura, a gente demora também para perceber. Cara, que é violência. Tati, tá cheio de microviolências. E eu tô cada vez mais... Eu as pego cada vez mais rápido. Mais rápido. Às vezes... E você não acha mais rápido são 3 dias, tá? Mas é bem rápido. Às vezes eu demorei, sei lá, 7, 8 anos. 1 ano e meio. E falei, era isso. Agora às vezes é 1 hora, 3 dias. Você falou, não, mas como assim? Não, você usou a palavra errada, não é? E você não acha que a gente fica mais esperta depois que tem filho? Acho que depois de que tem filho a gente vira outro bicho. Porque depois da Rita, tinham coisas que eu aceitava que fizessem comigo, mas eu não vou aceitar que façam com a mãe da Rita. É uma coisa muito louca isso. Ou que façam com ela, né? Então teve uma microviolência que está no meu livro, de uma pessoa que tem milhares de qualidades também, mas que eu olhei e falei, não tem como continuar, que foi minha filha com uma roupa que tinha purpurina. Sim. E ele ficou muito bravo porque sujou o sofá. Sim, eu lembro dessa cena. Né? Então não é assim, peguei na cama com a minha melhor amiga, quebrou coisas na minha casa, enlouqueceu, mas... Era o vestidinho de uma criança. Era o vestidinho. Passa o aspirador e chata de facapo. Isso é tão... E acho que isso é o tipo da coisa que eu aceitaria antes de ser mãe. Pô, você veio com uma roupa que sujou meu sofá, eu ia falar, nossa, desculpa, né? Depois você tem filho, você, não sei, você vira um animal. Você fala assim, a roupa da minha filha tá brilhantando sua casa, sombria, né? Você vira um outro negócio, né? A gente ganha, principalmente mãe de menina, a gente ganha um negócio muito forte, assim. Eu fiquei muito feminista depois de ter uma filha mulher. Eu também comecei a lutar por coisas que eu talvez não lutava ou não tinha tempo para lutar. Eu lembro que uma vez, não comigo, mas ela ia ir para um clube onde precisava fazer inscrição desses clubes aqui da cidade de São Paulo. E eu, por algum motivo maluco, nessa época, ela tinha, sei lá, 6 ou 7 anos e ainda para alguns lugares ia com a Sil, que trabalha com a gente até hoje, que me ajudou a cuidar da Fran, que foi uma figura muito importante na minha vida. Sem a Sil, a Lady e a Bel, que foram e são pessoas que ajudaram a que eu pudesse ter uma maternidade diferente da que a minha mãe teve, porque eu consegui ter ajuda paga, não da família, porque não tinha família por perto. Mas como nessa época a Sil cuidava e levava a Fran nos lugares, eu fui perguntar eu fui ver o contrato do clube, qual era... Obrigava o uniforme, é isso? Qual era a política que elas tinham e como tratavam as acompanhantes, as babás, né? Como se fala no Brasil. Aí eu fui ler essa parte e estava escrito assim, as pagens... As pagens? As pagens. Meu Deus. Tem que vestir branco. Eu briguei pelo mesmo motivo no clube. E não pode jantar no restaurante, não sei o que. Não pode entrar na piscina, tem que ficar ali meio... Eu acionei o Ministério Público, Tati. Fez muito bem. Eu acionei o Ministério Público e mudaram a porra do coisa do clube. Sim. Sim, eu tinha também... Não sei se eu sempre fui assim ou se eu virei isso porque a gente, sei lá... briga mais. Briga mais por mulher, né? Eu sinto a mesma coisa. Eu dei a mesma enlouquecida porque eu brigava um uniforme branco. Que é bem pra diferenciar, né? Tá ali, mas tá de brasileira, uniforme, né? E não pode entrar, não pode comer, não pode... pelo amor de Deus. É um horror. É um horror. Você falou que não tinha foto, né? Não, eu posso conseguir. Não sei se agora para te mostrar, mas eu vou ter. Quando que você... Eu acho que alguma coisa digital eu tenho. Tá, eu queria que você mostrasse uma foto da sua mãe. Aqui? Você consegue uma foto da sua mãe? Não sei. No celular? Eu não sei. Eu acho que sim, porque eu mandei recentemente para alguém uma. Peraí. Nossa! Gente, linda!
linda. Tinha uma coisa de diva nas mulheres, né? Será que... Minha mãe tem umas fotos assim também, essa sobrancelha, esse bocão, o cabelo. Linda, lindíssima, lindíssima. Mas tem uma tristezinha no olhar, né? Que você não tem. Não sou triste mais. Não é triste. Não. Sofro por muitas coisas, mas eu não sou triste. Posso estar triste, Sim. mas eu não sou uma pessoa triste. Ela tinha um olhar, mas ela tinha também uma coisa, aquelas que tenta agora com uma foto interpretar a vida toda da mulher. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu sinto aqui. Não, mas é porque tem uma tristeza, mas tem uma altivez de quem sabe que é foda. Porra, foi ela que me ensinou a ser a mulher foda que eu sou também, né? Bem então, linda. assim, a gente falou hoje das dores. Sim. Mas teve muito amor também. Sim. Teve muito amor Você falou, também. só pra gente encerrar de um jeito, fazer uma homenagem para essa mulher tão linda, que ela te mandou umas cartas e ali você conseguiu encontrar coisas que ela não conseguiu te falar? Não, porque a gente se falava pra caramba. Ah, tinha também? Muita. E teve uns 3 meses antes dela morrer, a gente teve um dia que foi muito especial, onde rolou uma briga de manhã cedo. E eu, no lugar de deixar ela, eu tinha 27 anos quando ela morreu. Então, no lugar de eu deixar ela ir embora brigada, eu a chamei para conversar e falei, por favor, fica. E a gente ficou até as 3 da manhã. Conversando. Das 7h30 da manhã. Nossa, tinha isso até as 3 da manhã, sem sair da sala. A gente preparou algo para comer, voltou, fez um café, E o que vocês conversaram tanto? De tudo. Foi como se a vida tivesse falado, é agora, porque vai rolar alguma coisa e vai ser legal que vocês possam ter isso. Lavem toda a roupa suja agora e guardem tudo cheirosinho. E essa conversa acabou com um abraço, com amor? Com tudo, teve de tudo. Teve muito perdão do lado dela, teve muito, por favor, me desculpa. Teve muito do meu lado, por favor, me desculpa. Te amo mais do que nada no mundo. Que teve lindo. muito papel higiênico no chão de choro, e afeto, choro. pele? Abraço, beijo. Sempre teve muito afeto e muita pele. Apesar de, sim, ela era muito carinhosa. E absurdamente divertida. Ela me fazia rir muito. E logo depois ela morreu. Então, eu acho que para mim esse dia foi muito importante para que a morte dela fosse, apesar da dor profunda e dilacerante que é você perder uma mãe, eu acho que... Não sei se tem maneira mais fácil. A única que eu conheço é de um segundo para o outro. Você sai de manhã e quando você volta não tem mais. E a maneira como foi também, que é terrível. E essa dor que te parte no meio, mas a sensação de não ter deixado nada no tinteiro, essa é uma expressão muito argentina, deixei no tinteiro, né? Tipo, esqueci de escrever, não coloquei no papel. A gente não deixou nada, a gente falou tudo, não ficou nenhuma raiva, nenhuma mágoa, nenhuma mentira, nenhuma coisa esquecida de contar, nenhum não dito. Tudo foi falado e tudo foi acolhido pelo outro. Então, eu acho que isso fez a dor depois da morte. Não teve... Mentira falar que não teve culpa, porque obviamente que teve muita culpa. Eu me senti muito culpada. Eu deveria ter ficado mais. Eu deveria ter internado ela na hora certa. Eu deveria ter brigado mais por tal coisa. Eu deveria ter ficado mais. Não deveria ter sido tão... Sabe? Sempre tem eu deveria. Mas eu acho que isso foi muito mais leve do que poderia ter sido se a gente não tivesse tido esse momento. E eu acho que foi muito mágico. Foi um presente da vida. Que a gente nunca tinha feito isso. De ficar um dia inteiro trancado numa sala falando tudo. Falando. Se soubesse lindo. De alguma maneira, né? Muito bonito. Amor, você é um arraso. Muito obrigada por ter contado a história. Imagina. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada e até o próximo programa. Agora eu vou dar uma recuperada aqui, que foi lindíssimo e intenso.